Lição de número 10. O título da lição é A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Não é um tema que seja uma novidade, mas é sempre interessante e importante a gente revisar. Toda vez que a gente revisa, a gente aprende um pouco mais. Toda vez que a gente comenta e fala novamente de um tema que a gente já, teoricamente conhecemos ou achamos que conhecemos, a gente consegue enxergar novas coisas. Então, a palavra, ela sempre fala com a gente de uma forma renovadora todos os dias. Não é que ela mude, mas a renovação dela em nossas vidas, ela é diária e constante. Bom, para nosso texto base, vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos, ou do versículo 56 ao versículo 64. Do versículo 56 ao 64. Eu vou pedir para cada um dos irmãos ler um versículo, amém? Eu começo aqui, vem o presbítero, aí vem o Francis, a Elisângela, a Uchi, o Zé, a Lidiane, aí volta para mim até a gente terminar todos os versículos, tá? Então, a partir do 56, diz assim: porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Bom dia. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhes dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calculou-se e nada respondeu. E a sumo sacerdote lhe tornou e perguntar, e disse-lhe: eis tu Cristo, Filho de Deus bendito. E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita de Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Diga. vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Amém. Amados, a realidade bíblica é de Jesus Cristo. Pode entrar, fica à vontade. Estamos começando exatamente agora, esperando você chegar. A lição de número 10. A realidade bíblica de Jesus Cristo. É interessante a gente entender que existem vários conceitos. Os homens criaram vários conceitos da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, muitos dizem que ele foi só um mito, muitos dizem que ele foi só um homem muito inteligente, um grande filósofo, e por aí vai. Muitas pessoas que não acreditam na divindade do Senhor Jesus Cristo começaram a criar conceitos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas antes de nós meditarmos, eu quero perguntar para os irmãos, quando a gente pensa em Jesus Cristo, quem é Jesus para os irmãos? Deus manifesta em carne. Deus manifesta em carne. Mas o que, amados? Não tem resposta errada, tá, amados? É só para a gente refletir, porque muitas das vezes a gente não para perguntar, né? Se perguntar, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? Ninguém pode responder, amado? Aquele que levou nossos pecados lá na cruz.
Aquele que levou nossos pecados na cruz, mais o que, amados? Ele é mais coisa para nós. O que? Salvador. O Salvador. Criador do mundo. Mais o que? Redentor. Isso é o que ele é para você. Você tem que falar pensando em você. Quando você olha para Jesus Cristo, o que, que ele é? O que, que a pessoa de Jesus Cristo é para você? Entende? É isso que nós temos que refletir. Sabe? Redentor. Para você, Beto. Quem é Jesus para você? Salvador. Ele é o Salvador. Então, amados, nós precisamos, antes de entrarmos na lição que, né, para muitos aqui, pode parecer um tema, né, comum por estarmos sempre falando da pessoa de Jesus Cristo, pode parecer um tema muito comum. Mas quando a gente se pega se perguntando, tipo, quem é Jesus para mim? É aquele mesmo conceito que a gente falou há muito tempo atrás no culto de doutrina, de que o que é salvação? E as pessoas não sabiam responder o que é salvação. Entende? Então a gente fala tanto de uma coisa que muitas das vezes quando a gente se pergunta, ou alguém pergunta para nós, né, dá, igual um computador, dá aquela tela azul de pane. Fala, e agora? Quem é? Então isso nós precisamos entender. Isso nós precisamos entender. Isso precisa estar vivo dentro de nós. Porque uma vez que eu não deixo o conceito de quem é a pessoa de Jesus Cristo na minha vida morrer, quando eu não deixo isso morrer, a minha fé está sempre ativa. Entende? Uma vez que eu sempre olho para a pessoa de Jesus Cristo e eu sei quem Ele é para mim, quem Ele é segundo a palavra, então a minha fé não morre. Porque isso está vivo dentro de nós. E por mais que em algum momento da minha vida a minha fé esteja ali meio fraca, quando eu lembrar quem é Jesus na minha vida, a minha fé se torna forte. Então é necessário, amados, que a gente se pergunte quem é Jesus para nós. Porque, como eu disse, a gente entra num costume de falar da pessoa de Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente fala, mas a gente não para olhar quem Ele é na nossa vida. Pode falar. Considerando isso que o João está falando, eu gosto muito de analisar a Bíblia e ver o conceito prático daquilo que eu posso aplicar na palavra. Então, dá para se dizer, no final das contas, que toda vez que a gente vai orar, Jesus Cristo ele é o caminho pelo qual a gente pode conversar com o Pai, com o Espírito Santo, com Ele próprio, com Jesus, de modo a sermos ouvidos sem necessidade, por exemplo, de sacrifício, sem necessidade de rituais, ou floreios, qualquer outra, não vou dizer uma bobagem, mas qualquer outra coisa que Ele faça, de certa forma, tirar o tempo. É o mero fato de se ajoelhar, conversar com Deus, e agora Jesus Cristo é a sua ponte entre nós. É um mediador, né? Exato. Mediador. Exatamente. Então a gente precisa agradecer a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Sempre. Sabe? Todos os dias sermos gratos. Agradecer a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Eu já mencionei isso aqui um outro domingo, eu não lembro qual foi, mas um outro ponto que eu quero destacar antes da gente entrar na lição é que muitas das vezes a gente ouve, com certeza os irmãos já ouviram dizer, de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso é um conceito, uma expressão, dizer que Jesus era 100% homem, por mais que não seja essa a intenção de dizer, mas quem ouve entende que ele era 100% homem. Isso é um equívoco. Tá? Eu já mostrei aqui para os irmãos, numa outra circunstância, a gente vai, como a gente está falando da pessoa de Jesus, eu achei por bem a gente mencionar de novo. Jesus era 100% Deus, mas não 100% homem, como literalmente 100% homem. Porque ele não tinha pecado. Se fosse 100% homem, a natureza pecaminosa estaria com ele. Então a gente parte desse princípio.
tá? Quando a gente olha lá para 1 Coríntios 15, 45, nós vemos Paulo falando com a igreja, se referindo a Jesus como o segundo Adão, tá? Então ele diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Aí ele diz, o último Adão em espírito vivificante. O que nós podemos entender disso aqui, amados? Tá? Quando olhamos para a pessoa de Jesus, Jesus ele se fez homem, tá? Mas quando nós temos uma referência de homem, não é 100% homem como nós, de natureza pecaminosa. Mas nós podemos olhar para a natureza humana de Jesus como Adão antes da queda. Então não havia pecado. Não havia pecado. Quando olhamos para Jesus, a natureza humana de Jesus Cristo é como se fosse Adão antes da queda. Um outro ponto que eu quero destacar para fundamentar ainda mais é Filipenses 2:7. A gente pode entender da seguinte forma. Põe lá, por gentileza. Aqui ele está falando de Jesus Cristo também. Filipenses 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tá? Fazendo-se semelhante aos homens. Aí você pode dizer, mas está falando que tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem conforme o quê? A sua imagem e semelhança. Isso faz de você Deus? Não, temos a semelhança de Deus. Não é isso? Jesus ele se fez semelhante aos homens, como carne, ou seja, ele nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele sentiu dor, frio, fome, tristeza, portanto Jesus chorou, ele sangrou, ele morreu, ele passou o processo de que um homem na terra passaria. Mas isso não faz dele 100% homem, porque senão ele não seria digno de morrer na cruz, porque foi como um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem pecado. Entende? Nós precisamos distinguir isso. Então a expressão, quando nós ouvimos dizer, por mais que não seja essa a intenção, tá? Mas dizer que Jesus era 100% homem, 100% Deus e 100% homem, nós precisamos ouvir esse 100% homem e saber filtrar de que, olha, ele se fez semelhante aos homens. Mas ele não tinha a natureza pecaminosa. Para ele ser 100% homem, ele teria que possuir a natureza pecaminosa. E ele não teve isso. Entende? Então, quando nós lemos em algumas outras referências, vai fundamentando ainda mais quem Jesus Cristo é. Né? E na nossa lição de hoje vai mostrar ainda mais de que essa glória, essa divindade que era Jesus na terra e é até hoje, tá? Então, por exemplo, quando a gente lê em João capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Jesus ele é eterno, tá? Porque ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Numa conversa com um amigo meu, a gente começou a entrar na questão de religiões e ele falou, a gente entrou na questão, a gente estava falando de luta e aí ele falou da capoeira e aí eu falei que a música da capoeira são as mesmas músicas tocadas num centro espírita e que aquilo não era muito legal e tal. E aí ele entrou nessa situação, nessa questão de que, mas é porque o brasileiro distorceu o candomblé e o espiritismo, porque lá na África, na verdade, não se tratava de um demônio, não sei o quê. E aí eu falei com ele assim, tá, mas a gente deve adorar somente a Deus, independente se era um homem, um rei muito importante,
que existiu na África, e aí eles veneram esse rei até hoje, mas a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Aí ele falou para mim assim, mas a gente precisa entender que a religião dos camaradas já tem mais de 8.000 anos. Jesus Cristo só tem 2.000. Aí na hora, sabe, ele me deixou pensativo assim, aí eu pensei, estava trabalhando, fazendo algumas coisas lá, aí eu falei assim, Jesus tem 2.000 anos, mas Deus é eterno. Deus é antes de tudo. Esses camaradas existem porque Deus os criou. Agora, há 2.000 anos que Deus se revelou para o homem na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele ficou, pensativo, trocou uma conversa e foi. Isso nos mostra, amados, que muitas pessoas, elas têm a opinião dizendo assim, esse aí que vocês fazem, essa religião de vocês, isso é nova, tem 2.000 anos. Não tem 2.000 anos. Porque nós adoramos e servimos a Deus. E nós adoramos e servimos a Deus porque há 2.000 anos ele se revelou aos homens na pessoa de Jesus Cristo, o que nos fez hoje conhecê-lo. E por isso nós o servimos. Entende? Essa questão nós precisamos estar sempre prontos para responder. Então hoje a humanidade conhece a Deus através de Jesus Cristo. Porque eu fiz a pergunta para esse meu amigo, eu falei, como é que você fala que você é temente a Deus? Você fala que você ora e agradece a Deus. Como é que você conhece Deus? Porque se não fosse através de Jesus Cristo, você não conheceria Deus. Porque foi através de Jesus Cristo que deu a ordem de ide pregai a todas as nações. Então, em algum momento da tua vida, tu ouviu falar de Jesus que conheceu a Deus. Porque senão hoje tu não amaria a Deus igual você diz que ama, ou oraria a Deus igual você diz que ora. Mas se você o conhece hoje, se você diz que teme a Ele, é grato a Ele por todas as coisas, é porque em alguma vez, em alguma época da tua vida, você ouviu falar de Jesus. Então, amados, a primeira coisa que nós vemos em Jesus Cristo é que Ele é eterno. Porque João escreve que o Verbo era Deus. E Deus é eterno. Segundo ponto. Colossenses 1,17. Diz assim: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Volta lá em João capítulo 1, versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. Ele diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus existe por si mesmo. Ele é eterno e Ele existe por si mesmo. Tá? Ainda, Mateus 18, 20. Diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso mostra que Jesus é onipresente. Porque se tiver 2 ou 3 reunidos aqui, se tiver 2 ou 3 reunidos lá, se tiver 2 ou 3 reunidos lá do outro lado do mundo, 2 ou 3 reunidos lá do outro lado do mundo, ali Ele está presente. Isso mostra que Ele é onipresente. Da mesma forma, onisciente. João 2, 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Isso mostra a onisciência de Jesus. Antes do homem falar qualquer coisa,
Jesus já sabia o que se passava no coração dele. Então nós vemos a onipresença e a onisciência de Jesus. Tá? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ele diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Isso mostra que Jesus é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Quando Jesus aparece, né, ele diz assim: é-me dado todo o poder. Ele morreu, ressuscitou e apareceu. E ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele é todo poderoso. E por último, 1 Pedro 3:22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Isso mostra que Jesus é soberano. A soberania da pessoa de Jesus Cristo. Porque as coisas, quando subiu ao céu, os anjos se sujeitaram às autoridades e às potências. Isso mostra a soberania do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos João escrever, lá em Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, que foi a primeira referência que nós lemos, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem, na nossa tradução para português foi colocado a palavra verbo, tá? No original grego, que é de onde veio a tradução, a palavra usada é logos, tá? E logos quer dizer literalmente palavra ou expressão. Porém, no dicionário grego, ele tem mais definições da palavra logos, tá? Que quer dizer também palavra falada ou agida, ou seja, uma ação. Quando nós entendemos isso, por isso nós olhamos na nossa tradução e nada melhor do que definir logos com a palavra verbo. Porque verbo é ação. Verbo é o que define tudo que nós fazemos. Então, tudo que existe uma ação é um verbo. Então, a palavra que foi substituída ou traduzida para o nosso idioma em português foi verbo. Mas a origem dela é logos. Agora, e o que é interessante? Por que nós estamos falando isso? Porque Jesus é a expressão, o revelador, o expositor de Deus Pai. É muito importante nós entendermos de que no princípio era o verbo, a palavra. E essa palavra, essa expressão, estava com Deus. E essa palavra e essa expressão, ele era Deus. Se nós andarmos um pouco para trás e olharmos no Antigo Testamento, Deus falava com os homens, a sua palavra. Deus se comunicava com os homens, a sua palavra. Existe na teologia o estudo da teofania, que era quando ele se revelava aos homens em forma de anjo, né? Apareceu a Abraão, por exemplo. A teofania, a palavra, estava ali presente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, João aqui, ele está escrevendo para alguém. Então é claro que ele está falando da pessoa de Jesus Cristo no passado, que ele está falando de alguém que veio. João está escrevendo endereçado para os cristãos, certo? E ele, ao falar de Jesus Cristo, ele está falando, olha, em outras palavras, veio um homem, veio alguém, e esse alguém é um verbo. Ele era um verbo. Ele era a palavra.
Mas em que sentido que João está falando que ele era a palavra? Porque, mediante este título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nesses últimos dias Deus falou através do seu Filho. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a Deus, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos a Deus. Agora, Deus falou conosco através da pessoa de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, por gentileza. Ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, quando João se refere a Cristo como verbo, ele está falando assim, olha, Deus falou conosco através desse homem. E esse homem é a palavra de Deus. Porque ele e Deus, ele e o Pai é um só. Então, quando Deus fala, olhamos para Jesus, vemos Deus falando. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender a ideia que eu estou passando para os irmãos. Mas é interessante a gente entender que quando João fala do verbo, ele está falando do verbo, se tratando como uma palavra, uma expressão, algo que foi dito. Porque Jesus ele veio anunciar o reino dos céus. Jesus veio mostrar para a humanidade quem é o Pai. Jesus veio com o propósito de falar assim, olha, o Pai quer vocês de volta. Imagina só, a Bíblia diz que ninguém é capaz de ver a face de Deus e permanecer vivo. Ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Então, como que Deus poderia falar diretamente à humanidade? De uma forma com que a humanidade pudesse ver de fato que Ele é Deus. Enviando Jesus Cristo. Mas por que ele próprio não viu? Porque ninguém pode vê-lo. Porque o que acontece? A glória de Deus, o que ele fala para Moisés? Moisés fala assim, Senhor, permita-me ver a sua face. E aí Deus fala para Moisés assim, ó, se tu ver a minha face, tu não vai ficar vivo. Ninguém é capaz de ver a minha face e permanecer vivo. Tá? Então o que Deus faz? Olha só, o que a Bíblia diz que acontece? Lá em Filipenses, onde a gente leu, vamos voltar lá naquele versículo lá. Filipenses capítulo 2, e aí eu vou responder a pergunta da irmã. Filipenses capítulo 2, versículo 6. 6 e 7, foi o que a gente leu, o 7, tá? E a gente pode ler até o 8, que aí é onde fala da morte dele. 6, 7, 8, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que acontece? Para Deus se revelar aos homens, Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que se despir de toda a sua glória, porque senão a humanidade também não seria capaz de recebê-lo. Então, por isso que Ele se faz como homem. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele, tendo a forma de Deus, Ele não se quis fazer como Deus, mas Ele veio, Ele se aniquilou. Ele abriu mão de toda a sua glória e desceu em forma de homem. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa seria incapaz de ver a glória de Deus e continuarmos vivos. Então, você falou lá, por que ele não veio? Ele veio, só que ele veio na forma de Jesus. De Jesus. Sim, ele... Porque Jesus também é Deus, assim como o Espírito Santo também é Deus. Tá, mas eu entendi agora o que ele falou, mas ele poderia vir como Deus, ele próprio.
Então, ele não poderia ver. Por que ele enviou outra pessoa? Então, o primeiro passo é a gente entender a Trindade, que são 3 em um só. Sim. Porque quando a gente tem bem, e assim, quando a gente tem bem fixo o conceito de Trindade, bem fixo a gente só vai ter, imagino, quando a gente for para o céu. Mas entendendo que são 3 em um só, não existe a possibilidade de por que ele não veio e mandou Jesus. Porque quando a gente fala assim, por que Deus não veio e mandou Jesus? Parece que Deus é uma pessoa e Jesus é uma outra pessoa. O que de fato são pessoas diferentes, mas são pessoas diferentes na mesma pessoa. Então, não existe tal coisa como Deus enviou Jesus e por que Deus não veio também? Ou por que Deus não veio no lugar de Jesus? Essa afirmação, ela não existe comparada com a Trindade. Porque, de acordo com a Trindade, Deus também veio. Só que ele veio na forma de Jesus. Como a gente leu em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Mas quando houver quando todo mundo for, né, ver a grande tribulação, e aí a gente for todo mundo para a glória de Deus, nós veremos. Aí nós veremos Deus na forma semelhante. na forma, Assim como ele na nós forma veremos. primária dele, ou na forma. Tem uma palavra. Tipo assim, nós vemos Deus como ele é. Paulo fala isso, né? Que hoje nós o vemos através de um espelho. Mas quando nós estivermos lá, nós o veremos como ele é. E João escreve isso também. Entendeu? Então ninguém viu Deus. Deus, na sua essência, não. Isso aí que eu queria falar. Na essência primária de Deus, não. Porque, olha, pensa bem. A Bíblia nos mostra um Deus que ele é triuno, que é a Trindade, que é o que o prefeito está falando. Certo? É Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele é triuno, então isso quer dizer que ele é um só. Não tem como, veja bem, quando o Diego estava falando, eu pensei numa forma de dizer assim, olha, pela forma dele ter que se despir da sua glória e se manifestar ao homem, ele não poderia chegar aqui dizendo eu sou Deus, porque não haveria glória nele. Então ele se denomina filho. Tá entendendo? Imagina que eu tirasse uma parte de mim, tá? E falasse assim, você vai lá, só que você vai sem nenhum poder, nenhuma glória. Aí ele fala assim, mas como que eu vou chegar lá embaixo falando que eu sou Deus? Não, você vai como meu filho. Porque você está despido da sua glória. Entende? Então, quando Jesus ele ressuscita, ele já ressuscita com um corpo transformado. E quando ele sobe ao céu, ele senta à destra do Pai. Né? São expressões, porque Deus é um só. Mas ele se apresenta em forma de 3. Entende? Então, imagina bem. Deus ele fala assim, preciso me revelar à humanidade. Como farei isso? Vou despir-me da glória para me apresentar a eles. Só que sem a glória dele, ele não pode se apresentar como Deus, porque ninguém o acreditaria. Jesus fazendo o que fez, ninguém acreditou, ou poucas pessoas acreditaram. Entende? Então agora, sem a sua glória, ele tem que se apresentar como filho, porque ele se fez homem. E o homem é filho. Mas é mais difícil, né? Hã? Mas é mais difícil ainda ele se mostrar que é Deus. Né? Pois é, então, aí ele mostrou através de quê? Dos sinais. A caminhada dele, diante de tudo que ele sofreu, diante de tudo que ele pregou, diante de tudo que ele passou. Ele deixou claro. Então, os que creram, né, conheceram a essência de Jesus Cristo e puderam enxergar o Pai. Entende? Em dado momento, os próprios discípulos estavam confusos. Porque em dado momento, Jesus estava com os discípulos falam assim, como que chegaremos ao céu? Qual é o caminho? Mostra-nos o Pai que basta. Pois é, mostra-nos o Pai que basta. Os próprios discípulos estavam lá assim falando, mas está falando o tempo inteiro, mestre, de Deus, mas mostra Ele nos basta. E aí o que Jesus fala para eles? Olha, quem vê a mim, vê o Pai. Entende? Então, para que Deus se manifestasse ao homem, ele teve que se fazer como palavra. Era um verbo. Entende? E esse verbo, ele teve que agir. Ele agiu. Ele entregou a sua própria vida.
Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele curou pessoas. A intenção de Jesus Cristo, por exemplo, não era curar toda a humanidade das enfermidades. Portanto, quando ele chega no tanque de Betesda, haviam muitos paralíticos, muitos enfermos. Mas Jesus vai lá e cura um. Se nós olharmos para todos os milagres que Jesus fez, tá? É para nos mostrar que ele tem o poder de atuar em qualquer área da tua vida. Então não há enfermidade, não há causa perdida para Jesus Cristo. Ele pode atuar em qualquer área da tua vida. Quando nós olhamos na Bíblia os milagres que Jesus faz, o resultado final, a mensagem final é: olha, não há problema que eu não possa resolver. Respondeu a tua pergunta? Tá? Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a Deus. Só que agora despido de sua glória. Mas por ele estar despido de sua glória, ele tem que se chamar filho. Ele se faz de filho. Mas ele mesmo declara. E foi isso que o levou para a cruz. Porque ninguém acreditava de que ele era Deus. E isso fez ele morrer. O texto básico que nós lemos, o sacerdote faz o quê? O sumo sacerdote rasga as vestes quando Jesus fala assim: você ainda vai me ver sentado à destra do Pai. O sumo sacerdote fala: chega, acaba, essa blasfêmia basta, crucifica ele. Entendeu? Por quê? Poucos criam. Poucos criam. Tá? Então, amados, quando olhamos para Jesus, ele estava com Deus. Ele era o Verbo. Ele é a palavra. Ele se revelou a nós. Deus, através de Jesus Cristo, falou conosco. E fala conosco. E falará conosco. Até o dia de sua vinda. Até o dia em que ele voltar para buscar a sua igreja. Para que ninguém tivesse dúvidas da vinda do Messias, Deus, ele usou profetas para anunciar, desde o Antigo Testamento. Para que não houvesse dúvida de que viria o Salvador do mundo. Isso é interessante a gente entender, de que Deus, ele sempre avisa com antecedência. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Deus, lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus, ele fala para Abraão de que o povo ficaria escravo no Egito. E de que viria um libertador e tiraria aquele povo do Egito. E olha que essa nação nem existia, porque Abraão era o pai de todos. Era o início da promessa. Então Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, a Bíblia diz no capítulo 15 de Gênesis que Abraão dorme. E em sonho Deus fala com ele. E quando ele sonha, Deus fala: olha, a tua semente será escravizada. A tua descendência passará alguns anos sendo escravizada, mas eu os tirarei da escravidão e levarei para a terra que estou te prometendo. Então, amados, Deus, ele sempre avisa com antecedência. Deus, ele revelou aos profetas. Deus, ele fala com João Batista, ele revela, ou seja, João Batista, ele declara a vinda do Cordeiro. Nós sabemos que João Batista é na mesma época de Jesus, só que João Batista vem primeiro. E João Batista vem como precursor de Jesus Cristo. Ele vem anunciando a vinda do Messias. Então, João Batista, ele usa até uma expressão assim: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista usa essa expressão, João Batista está pegando essa expressão do Antigo Testamento, do ritual que era feito. Por quê? O sistema sacrificial. O que Deus exigia do povo para perdão de pecados? Sacrifício de animal. Porque sem derramamento de sangue não há perdão.
Então, o que era exigido do povo para perdão do pecado no Antigo Testamento? Era exigido que eles pegassem, né, um cordeiro sem mancha, sem máculas, e levasse para o sacerdote para que fosse sacrificado. E ali, então, era perdoado os pecados daquele que levou o cordeiro. Então, diante desse sistema sacrificial, ou seja, essa linguagem que o povo já estava acostumado a ouvir, João vem anunciando agora. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não o pecado de uma pessoa só. Essa expressão é dada por causa do sistema sacrificial e todos já estavam acostumados. Então, olha, Deus, além dele avisar com antecedência, por exemplo, Deus usou o profeta Isaías para anunciar a vinda do Messias. Tá? Não só o profeta Isaías, mas, por exemplo, se a gente olhar em Salmos capítulo 22, nós vamos ver o salmista também falando da pessoa de Jesus Cristo. Ó, o Salmo de Davi, tá? O próprio Davi, ele fala do triunfo do Messias, tá? No versículo 16, ele fala dos pés e as mãos perfuradas. Olha só, Salmos 22, 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Ele está falando do Messias. Transpassaram-me as mãos e os pés. Jesus foi cravado numa cruz. No versículo 18, ele fala até das vestes. Ó, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. O que aconteceu quando crucificaram Jesus? Pegaram a túnica dele e começaram a querer dividir. Só que não tinha costura, né? Não tinha emenda. E eles tentaram dividir a túnica de Jesus. Salmista falando. Quantos anos antes? Não se tem a data específica de quando foi escrito o Salmo 22. Mas foi Davi. Quantos anos Davi viveu antes de Cristo? Aí vem o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, foi o profeta que mais anunciou a vinda de Cristo. E o profeta Isaías também, ele mostra com todos os detalhes tudo o que aconteceria com a pessoa de Jesus Cristo. Então, a vinda anunciada por profecias, Deus já tinha preparado o povo. Deus já tinha preparado o povo para receber o Messias. Mas o povo não se atentou. Tá? Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Veja bem, houve uma grande heresia, e muitas das vezes, né, a gente ainda se depara com essas heresias, de pessoas que dizem que Jesus, ele não foi humano. Ele não se fez em forma de homem. Ele foi só um espírito que podia se comunicar com as pessoas, né? E essa palavra e a Bíblia nos mostra que, de fato, Jesus, ele se fez em forma de homem, carne, osso, nascido de uma mulher.
Se nós fôssemos nos atentar para a heresia dizendo que Jesus era somente um espírito que andou sobre a terra e poderia se comunicar uns com os outros, ele não poderia ter morrido. O espírito não morre. Se ele fosse somente um espírito, ele não poderia ter sido crucificado. Ele não poderia ter transpirado gotas de sangue. Ele não teria pedido, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele morreu, ele ressuscitou, ele padeceu, ele apanhou, ele sangrou. Como um espírito pode ser capaz disso? Então, a gente entende quando a gente vê a Bíblia, quando a gente olha a Bíblia, de que, olha, essa heresia aí, isso aí pode descartar. E os irmãos podem ter certeza que uma hora ou outra os irmãos vão se deparar com alguma figura dizendo esses absurdos de que Jesus não passou de um espírito sobre a terra. Nós precisamos ter a maturidade e a memória rápida para saber filtrar essas informações e já descarta. Meu conselho para os irmãos é, descarta. Ouviu, já falou uma besteira, descarta. Não dá ibope para essas coisas. Veja bem, voltando para Isaías, né? Isaías, ele fala da pessoa de Jesus Cristo que padeceria, que seria crucificado, e ele ainda dá detalhes de onde seria o alvo do seu ministério. Então, vamos ler lá rapidinho. Isaías 9, versículos 1 e 2. Isaías 9, versículos 1 e 2. Ele diz, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Nos últimos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Ou seja, Isaías já estava falando aqui que o ministério, o alvo do ministério de Jesus Cristo seria a Galiléia. Entende? O profeta, ele dá já esses detalhes. No capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando nós lemos nos evangelhos, nós vemos que Jesus suportou tudo calado. Olha quantos anos antes o profeta Isaías já estava falando que aconteceria. Deus, ele deixou o povo preparado. Olha, gente, é como se Deus falasse assim, gente, vai vir o Consolador, vai vir o Salvador, vai vir o Redentor. Estejam preparados para receber. Mas quando Jesus vem, o que acontece? Os de casa, que eram quem? Os judeus, o crucificaram. Não o aceitaram. Os de casa. Aqueles que Deus falou assim, olha, recebe ele. Estou deixando vocês avisados, para vocês não serem pegos despercebidos. Deus nunca nos deixa despercebidos. O povo foi pego despercebido porque não ouviu a voz de Deus. Entende? Deus é justo em tudo. Tanto na sua justiça julgadora, quanto na sua justiça da graça. Deus, ele sempre é justo. Ele te deixa avisado. Só que por que somos pegos de surpresa? Porque nós não damos ouvidos. Não ouvimos a voz. Não prestamos atenção aos passos. Aí somos pegos de surpresa. Mas eu não sabia.
Ele veio nascido de uma mulher, cresceu, trabalhou, porque ele teve que trabalhar, porque José morreu, ele teve que virar o carpinteiro, mas em dado momento, aos 33 anos, para mim fugiu a mente. O ministério de Jesus foi de 30 a 33, perdão. Deu um branco agora, deve. Então, aos 30 anos, Jesus ele larga tudo e começa o seu ministério. E aos 33 anos, o seu ministério é encerrado, dizendo: Pai, está consumado. Ou seja, Pai, está pronto a missão que o Senhor me mandou para fazer. A missão, Pai, aquilo que o Senhor planejou, eu vim trazer. Agora só falta o Espírito aplicar. Está consumado. Então, quando nós olhamos para tudo isso, amados, nós conseguimos destruir, desfazer todas essas heresias, tá? Que esses homens vêm criando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Jesus ele faz uma pergunta aos discípulos. Jesus ele vira para os discípulos e ele fala assim: quem diz os homens que sou? Né? Quem lembra o que os discípulos disseram? Quem pode compartilhar conosco aí? Dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é Elias. E vós? O que dizes? Pedro, Né? tu és o Cristo, filho de Deus vivo. O único que responde é Pedro. De 12 discípulos, quem diz os homens que sou? Jesus estava ali coletando informação, né? Jesus estava ali coletando informação. O que eles estão dizendo aí? Quem eu sou? Vocês já ouviram dizer uma coisa? Ih, mestre, uns dizem que é o profeta, outros dizem que é Elias. Ah, é? Mas e vós? E vós? Lembra como que a gente começou essa lição hoje? Quem é Jesus? Quem é Jesus para vocês? E vós? Meus discípulos? Quem dizes que eu sou? O que eu sou para vocês? Veja que os discípulos, nesse momento, os discípulos, eu imagino, na história, na passagem, nesse momento, os discípulos devem ter ficado igual a gente ficou no início da classe hoje, né? Quando eu fiz essa pergunta para os irmãos: quem é Jesus para vocês? Não ficou aqui um silêncio? Né? Não deu aqui um delay de uns 3 minutos até a primeira pessoa falar a primeira coisa? É assim que Jesus perguntou para os discípulos. Sabe? Porque, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Diante do que Jesus faz essa pergunta para os discípulos, ele não está preocupado do que o mundo vai dizer dele, não. A preocupação de Jesus não é de que lá fora o que vão dizer de Jesus. Mas a preocupação de Jesus é saber se os seus discípulos sabem quem ele é. Nós, aqui, cristãos, dentro de uma igreja, cultuando, estudando a palavra, a preocupação de Jesus é falar assim: vocês, nós, vocês sabem quem eu sou? Essa é a preocupação de Jesus. Porque não adianta a gente andar com alguém que a gente não conhece. Não adianta a gente dizer que nós somos amigos de alguém, conhecidos de alguém, dizemos que andamos com ele,
Como os discípulos no caminho de Emaús, que andaram com Jesus até a sua casa, ou Jesus os acompanha até a sua casa, conversando com eles. Aí Jesus entra com eles em casa, senta à mesa com eles, conversa com eles. E aí quando Jesus ele sai da presença deles, eles falam assim, eu acho que ele era o Filho de Deus. Porque quando ele falava, o nosso coração queimava. Então não vamos ser como esses discípulos, amém. Dizemos que andamos com Jesus, mas não conhecemos Jesus. Ele está nos fazendo essa exortação aqui. E vós, que dizes que eu sou? Pode falar. Isso é para muita gente que está dentro da igreja, a gente refletir, né? Será que a gente conhece quem é Jesus mesmo? Né? Muitos, às vezes, não conhecem quem é ele. Ele fala lá em Jó, em 42, fala no versículo 5, fala assim, com os ouvidos, meus ouvidos, eu só ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos. Quando você começa a ler a palavra, é outra coisa. Por isso que João o trata como verbo. A palavra dita, a palavra falada. Ou seja, quer conhecer Jesus? Estude a Bíblia. Quer conhecer a Deus? Estude a Bíblia. Não existe outra forma. Entende? Um professor de uma certa universidade, ele era um irlandês, um ex-ateu, tá? Ele, ao ler os evangelhos, ele se converteu. Então, ele, segundo a história dele, ele leu lá Mateus, Marcos, Lucas, João, e ao ler esses evangelhos, ele se converte. E esse professor, ele dava aula na universidade. E agora convertido, ele começa a dar uma palestra. E na sua palestra, ele começa a apresentar a pessoa de Jesus Cristo. E ele cria um ponto de interrogação na cabeça dos seus alunos, os fazendo refletir sobre quem era Jesus Cristo. Então ele levanta 3 pontos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz assim, Jesus, será que Jesus era um louco? Será que Jesus era um mentiroso? Será que Jesus era de fato o Filho de Deus? Jesus era Deus? Então ele cria essa interrogação na cabeça dos alunos. E ele começa a falar sobre cada um dos pontos. Por quê? Se Jesus fosse um louco, tá? Essa primeira possibilidade levantada por esse mestre, né, da universidade, mostra que se Jesus era louco, foi essa loucura que o fez ser preso numa cruz, ser morto numa cruz. Por ele ser louco. Será que alguém naquela época seria tão louco a ponto de saber que ser morto numa cruz, se os irmãos lembram um pouquinho do que diz a lei do Pentateuco, só era pregado numa cruz os amaldiçoados, as piores raças que poderia haver da humanidade. E outra, esses que eram pregados numa cruz, eles não eram sepultados. Os seus corpos eram jogados no barranco abaixo, logo nos pés da cruz. Eles não tinham direito de serem sepultados. Ou seja, eles eram torturados, pregados numa cruz, e ao morrerem, eles só tiravam da cruz e jogavam alimento. Então as aves comiam sua carne. Isso, naquele contexto cultural, era a pior morte que alguém poderia passar. Era a morte de cruz.
porque você era exposto. A pessoa que era pendurada na cruz, ela era exposta. A multidão poderia fazer qualquer coisa ao pregar. Portanto, segundo a arqueologia, sempre que havia uma crucificação, tinha multidões vendo lá. É como nesses filmes que a gente assiste, né, de história, quando ia alguém ser morto numa guilhotina, estava toda a cidade lá em volta assistindo e falando, mata, mata. Olha a humilhação. Se Jesus fosse louco, desequilibrado, a gente entende que pela gravidade que era morrer numa cruz, eu acho que até se uma pessoa louca, como dizem ser, elas iam tentar se comportar o máximo possível para não parar lá na cruz. Mas se Jesus era louco, a sua loucura o fez morrer na cruz. Sou louco mesmo. Então não importa o tipo da morte que eu vou receber. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos Jesus como um louco desequilibrado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que em todas as circunstâncias, Jesus ele sempre foi passivo e muito equilibrado. Por mais que os fariseus tentavam encurralar ele com perguntas capciosas para tentar fazer eles, né, se enrolar nas suas respostas, Jesus sempre foi uma pessoa centrada. Ele nunca se mostrou como um desequilibrado. Ele nunca se mostrou como alguém que não sabia o que estava fazendo, mas sim com muita calma, com muita paciência, com muita sabedoria. Jesus ele respondia às perguntas e no momento certo ele se retirava e não criava tumulto. Quando cobraram os impostos, o que ele falou? Dá a César o que é de César. Se ele fosse um louco, ele seria um revolucionário à moda política. Ia querer ir contra governo, contra tudo. Barrabás era isso. Né? Barrabás fazia isso. E o povo ainda preferiu ele. Mas não, Jesus falou, dá a César o que é de César. Ele sempre se mostrou equilibrado. Nas escrituras, na história, na arqueologia, que nos revela hoje muitos mistérios, mostra o comportamento de Jesus em sua perfeita condição de intelecto, sua saúde mental. Jesus não era louco. Aí esse mestre da universidade também faz a pergunta, será que ele era um mentiroso? Se Jesus era um mentiroso, ele foi um grande ator. Porque a Bíblia diz que multidões o seguiam. Se Jesus era de fato um mentiroso, ele sabia atuar muito bem, a ponto de atrair muitas multidões. Mas qual é o problema do mentiroso? Que uma hora a mentira ela se desfaz. Ninguém consegue sustentar uma mentira a vida toda. Chega uma hora que ela se enrola na própria mentira. Mais cedo ou mais tarde ela vai ser pega na sua mentira. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir se de fato é verdade o que ele fala e o que ele faz ou se é mentira. Veja bem, aonde Jesus passava sempre tinha uma grande multidão com ele. E só 12, para a gente não pensar que Jesus tinha combinado com todo mundo, tá? Para a gente não pensar, que é igual esses mágicos que a gente vê na TV, né? Os mágicos a gente vê aí na TV aí fazendo cada mágica, a gente fala assim, é pacto com o cão. Aí tu vê que é um monte de edição, é um monte de gente, tudo figurante ali para fingir que o negócio é real.
Se Jesus fosse um desses, ele teria que estar toda hora conversando com todo mundo, convencendo todo mundo para seguir, né, a atuação dele. Por quê? Porque Jesus de fato só chamou 12 pelo nome, apontando o dedo. Ó, quero você, quero você, quero você. Só 12 que foram os 12 discípulos. A demais multidão seguia Jesus por causa do que ele fazia, por causa do que ele pregava. Se fosse um mentiroso, essa própria multidão já teria desfeito tudo que ele estava fazendo e ele teria até morrido antes da hora. Talvez ele era um bom vendedor. Hã? Talvez ele era um bom vendedor. Podia ser, só que, por exemplo, como é que era o nome daquele cego de Jericó? Bartimeu. Bartimeu. As pessoas sabiam quem era Bartimeu. As pessoas sabiam quem era Bartimeu. Aquele cego estava lá, né? As pessoas sabiam. Aí Bartimeu grita o que para Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai embora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Ó, deixa ele vir aqui. Na frente de todos. Que conhecia Bartimeu. Jesus o cura. Será que isso era mentira? Será que Jesus já tinha combinado com Bartimeu também? Pode falar. Outra questão do mentiroso, do vendedor, como a nossa irmã coloca, é que aquele que mente, que vende alguma coisa, ele procura alguma coisa bem próxima. E você vê que Jesus ele não estava juntando dinheiro, nem terreno, nem casa na praia, nem coisa do tipo. Ele não guardava bens. Então, ele não tirou nenhum lucro de aparecer publicamente e sofrer. Exatamente. O que acontece? Jesus, ele combatia os mentirosos e os gananciosos. Entendeu? Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ele diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, Jesus ele ensinava as pessoas a serem verdadeiras. Os fariseus, que eram os que mais perseguiam Jesus, os fariseus eram doutores da lei. Eram aqueles que estudavam a lei do Antigo Testamento, para nós hoje, né? Do Antigo Testamento, e aplicava aquela lei sobre o povo. Esses fariseus, eles estavam o tempo inteiro atrás de Jesus, querendo prejudicar Jesus. E Jesus combate eles, falando: vocês são hipócritas. Jesus fala para os discípulos e fala: olha, não sejam como esses hipócritas que se assentam na cadeira de Moisés, impõem um jugo sobre o povo, mas que se fosse para eles mesmos cumprir o jugo, eles não seriam capazes de mexer um dedo. Jesus combateu esses fariseus. Hipocrisia, amados, é você falar algo e viver de outra forma. É eu falar para os irmãos que tem que acreditar em Jesus e eu não acreditar. Isso é hipocrisia. E Jesus fala dos fariseus, doutores da lei. São hipócritas. Por quê? Porque eles sim eram vendedores. Sabe por que eles eram vendedores? Porque eles iam para as esquinas e levantavam suas mãos e falavam: ó Pai, eu estou aqui te adorando, só para se mostrar adorador. Jesus fala do fariseu e o publicano na parábola. Que o fariseu dentro do templo estava orando como? Pai, graças eu te dou por não ser como os demais pecadores. Eles eram vendedores, enquanto que o publicano nem levantava a cabeça,
Ela falava assim, Pai, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Aí o que Jesus fala? Esse saiu justificado. O publicano. Então Jesus o tempo inteiro ele combateu a mentira. Então ele não era um mentiroso. E outra, ele disse, vou morrer e vou ressuscitar. E ele morreu e ressuscitou. E houve testemunhas oculares após a ressurreição de Jesus Cristo. Pessoas puderam testemunhar, testificar de que viram Jesus Cristo. E outra, cadê o túmulo de Jesus? Se ele não ressuscitou? Cadê os ossos de Jesus? Aonde foi enterrado o corpo de Jesus? Então nós não temos, porque o túmulo estava ali. Ele esteve ali, mas foi só de passagem. Então tudo que Jesus prometeu na sua pregação, no seu ministério, se cumpriu. E até os dias de hoje, tudo que ele falou se cumpre, porque ele falou a verdade. Em dado momento, Jesus ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. E até hoje nós podemos testificar disso. Que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. O último, ele diz, Jesus era Deus? Esse mestre da universidade, ele pergunta, Jesus era Deus? Veja bem, Jesus ele exerceu o seu ministério numa época ou entre pessoas de uma cultura, e aqui eu estou falando dos judeus. Jesus ele exerceu o seu ministério entre pessoas que foram exortadas e foram cauterizadas de uma certa forma a acreditarem somente em Deus. Após o exílio babilônico, quando Esdras e Neemias restauram Jerusalém, depois o povo se junta, e aí começa então ali, recomeça Jerusalém, dali em diante o povo falou, agora nós só vamos acreditar em Deus. O povo estava tão certo de que era um Deus Altíssimo, que eles só poderiam adorar e serviriam. E agora vem Jesus, no meio daquela cultura, no meio daquela mentalidade. Veja bem, a primícia dessa ideia desse povo estava certa, não estava errada. Eles estavam no caminho certo, podemos assim dizer, de acreditar somente em Deus, de adorar somente a Deus. Então não seria um homem que apareceria dizendo ser Deus que os convenceria. E Jesus ele teve que enfrentar isso. Mas por que ele teve que enfrentar isso? O que nós dissemos um pouco antes na nossa lição? Deus ele preparou o povo, dizendo que viria o Messias. E nesse momento o Messias chegou, mas o povo ainda estava falando, não, a gente só vai adorar a Deus, só vai adorar a Deus, só vai adorar a Deus. Tá, mas o que o profeta disse? Eles veneravam o profeta, respeitavam, honravam. Portanto, quando Jesus vai ler lá dentro da sinagoga, ele abre onde? O profeta Isaías. Eles respeitavam o profeta, mas não se lembravam. Ou esperavam o Messias de uma outra forma. Entende? Eles não conseguiam enxergar que de fato Jesus era o Messias. Então Jesus ele teve que enfrentar aquela cultura, tá? E qual é a questão aqui? A questão é que Jesus em Cafarnaum estava dentro de uma casa e então ele desce um paralítico pelo telhado.
né, que diz que aquela casa estava tão cheia. Imagina essa sala aqui, e aí multidão de gente ali, né, todo mundo socado aqui dentro, Jesus sentado, falando para nós. E aí chega um paralítico e não consegue entrar pela porta, por causa da multidão, não tinha como. E eram 4 amigos segurando, né, a maca. Aí o que esses amigos pensaram? Falaram, vamos descer ele pelo telhado. Subiram em cima da casa, desfizeram o telhado, desceram o paralítico na frente de Jesus. Nesse momento, Jesus mostra que ele é Deus. Por quê? Porque Jesus ele faz uma pergunta para o paralítico. E Jesus faz uma pergunta para quem estava lá. O que é mais fácil? Eu te dizer, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Quando Jesus faz essa pergunta, os fariseus que estavam lá de tocar, querendo encurralar Jesus o tempo inteiro, eles blasfemam. Só que eles sussurram, eles não falam para todos. Eles sussurram, eles dizem assim, como pode esse dizer que perdoa pecados, se só Deus pode perdoar? Como pode esse dizer que perdoa pecados, se só se perdoa aquele que fez algo contra alguém? E só Deus pode perdoar. Eles sussurraram. E aí Jesus, como a gente viu que Jesus ele é onisciente, Jesus ele fala para o paralítico assim, olha, eu estou falando de uma forma bem resumida, tá, gente? Cada hora, e os irmãos já conhecem a passagem, é só para a gente refletir. Mas Jesus fala para o paralítico assim, olha, os teus pecados estão perdoados e você pode levantar e andar. Jesus não só curou, mostrando que ele tinha o poder de curar, como perdoou os pecados. Aí por que perdoou os pecados? A gente entraria num outro contexto, porque entende-se que muitas pessoas que nasciam paralíticas eram consequências de pecados dos seus pais. Então, lhe caía sobre aquele filho que nascia paralítico, ou uma doença lhe acontecia por causa de pecados. Não eram todos assim. Portanto, em dado momento, os discípulos perguntam assim, mestre, quem pecou, ele ou seus pais? E aí Jesus fala assim, ó, nem foi ele nem seus pais, mas isso é para a glória de Deus. Né? Nesse de Cafarnaum, Jesus ele mostra que ele é capaz de perdoar os pecados e ainda curar a enfermidade. Nesse momento, ele mostra para os fariseus e para todo mundo que, olha, eu sou Deus. Porque se não fosse capaz de perdoar os pecados, provavelmente não curaria a sua enfermidade. Entende? Então, Jesus, ele se mostrou como Deus. Jesus, ele não era mentiroso, ele não era louco. Ele era Deus. Ele é Deus. Jesus é o único que pode transformar as nossas vidas. Jesus é o único que pode nos trazer a salvação. Não existe outro caminho do homem se salvar, se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Somente Jesus salva. Não deixe o inimigo encher a sua cabeça achando que qualquer outro ritual, que qualquer outro oh meu Deus, fugiu o nome, amuleto pode te trazer salvação ou te trazer alguma bênção sobre a sua vida. Não se apegue a essas coisas. Só Jesus salva. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Só Jesus salva. Amados, e isso é a Bíblia que diz. Só Jesus salva. Precisamos estar em Cristo Jesus. Ele nos traz a salvação. Ele nos transforma. E Jesus, ele é tão sábio, de que ele sabia da nossa dificuldade aqui no mundo. Ele sabia que a gente passaria por situações difíceis aqui no mundo.
Ele sabia. E por ele saber, ele falou assim: não vos deixarei só, mas eu vos enviarei o Consolador. Não vos deixarei sozinhos, mas eu vos mandarei outro Consolador. E ele os guiará, ele vos ensinará, ele os trará todo o conhecimento. Se não fosse através da pessoa de Jesus Cristo, nós hoje não estaríamos aqui. Se não fosse através da pessoa de Jesus Cristo, você e eu, não sei aonde nós estaríamos hoje. Mas se nós podemos hoje desfrutar da presença de Deus, sentir a presença de Deus, sermos abençoados, é porque Jesus Cristo morreu na cruz pelas nossas vidas.